Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. A gente vai abordar vários assuntos nesse episódio aqui, incluindo aí novidades da CPI das bets, uma fala desastrosa de um executivo da indústria de games, temos aí o primeiro youtuber bilionário e várias outras coisas pra mencionar pra vocês. Fiquem até o final que a gente vai ter umas recomendações pra vocês também e vamos nessa! É isso aí, pessoal, mais um episódio do The Byte, dessa vez lotado de notícias. Essa semana rolou muita coisa massa, então a gente decidiu aqui fazer um jogo rápido, começando pela CPI das bets. Temos que falar sobre isso porque a CPI das bets teve repercussões essa semana passada. O padre Patrick Fernandes, que conta aí com quase 7 milhões de seguidores no Instagram, ele prestou depoimento, né? Ele participou de uma oitiva lá no Senado e o foco principal da fala dele, apesar dele ser um influenciador digital, não foi necessariamente na relação dele com as bets, até porque ele não tem relação direta com as bets. Ele inclusive mencionou que ele negou um contrato de quase meio milhão, aliás, mais de meio milhão de reais para fazer bet, né? Já pensou um padre fazendo bet, mas enfim. O foco dele no Senado foi falar sobre os relatos que ele tem recebido como um influenciador que também se coloca contra, assim como o Felca, as bets, de pessoas que têm tido as suas vidas destruídas por conta das apostas, do tigrinho e coisas desse tipo, né? Então ele falou muito sobre a questão da doença da pessoa viciada em bets, e uma das coisas que me chamou a atenção, antes de perguntar pra vocês o que vocês acharam também dessas últimas repercussões da CPI, foi que ele mencionou que, de maneira surpreendente na visão dele, quem mais tem falado com ele não é a pessoa que sofre do problema, e sim a família ao redor dessa pessoa, né? Ele tem dito que as pessoas, né, segundo o relato dele, que as pessoas que sofrem, na visão dele, muitas vezes têm vergonha e não chegam a conversar com padres, conversar com psicólogos ou nada do tipo, não buscam ajuda, mas as pessoas ao redor que também acabam tendo suas vidas duramente afetadas, elas sim procuram solução, procuram ajuda, e o padre Patrick Fernandes, que tem uma presença enorme na internet, ele acaba servindo como foco dessas pessoas. Vandep, o que você achou, o que você tem visto a respeito das últimas novidades da CPI das bets? E mais do que isso, na opinião de você e depois do Edu, você tem achado que essa CPI tem sido relevante? Porque foi algo que a gente conversou no episódio passado, que talvez por conta do episódio da Virgínia e tal, não esteja ajudando tanto, mas você acha que tem ajudado agora ou nem? Cara, realmente ele perdeu um pouco a repercussão, né, a própria CPI. Eu acho que a diferença é justamente de ter um nome como a Virgínia indo primeiro. Eu não sei se foi por acaso ou se é porque ele era o rosto, né? Mas virou tão bagunça naquele dia que eu acho que talvez até os senadores, o pessoal envolvido, deu uma maneirada. Mas até agora não parece estar repercutindo como deve, né? A gente vai até falar um pouco mais do Felca, que também teve mais resposta, também comentou mais sobre isso. E justamente, a gente não sabia se ia cobrir de novo, mas eu acho que é importante manter um holofote sobre isso, né? E interessante justamente esse ponto, né? Talvez, mesmo sendo um padre influenciador, como temos outros, né? Tipo o Fábio de Mello, se não me engano. Até o Marcelo Rossi foi talvez o primeiro no Brasil, né? Mas ninguém tá envolvido nisso. Mas talvez a voz de um padre dentro de uma CPI, de um Senado, talvez tenha um pouquinho mais de peso. Não sei, esse povo no geral finge que é super religioso, super respeitoso e não é. Então, tô falando do pessoal... Os políticos. Os políticos no geral, não comentando sobre o padre em si. A gente vai ver repercussão real sobre, né, desse negócio. A gente não tá cobrindo porque quer, a gente não tá aqui dando lição de moral pra ninguém, mas são vidas que acabam de verdade. E por isso que o circo que a Virgínia e o pessoal criou naquele primeiro dia não fez sentido nenhum, não foi legal. Então, eu queria que o pessoal levasse um pouco mais a sério. Mas como diz, né, no Brasil tudo acaba em pizza, então não tenho muita esperança, não. A gente viu a CPI da pandemia, né, em relação ao Covid e tudo que aconteceu na época e não deu em nada. Então, não antecipo que vai ter algum resultado. Uma discussão até curiosa, cara, que a gente teve no nosso chat, inclusive obrigado a todo mundo que comentou, foi sobre, não deveria ser regulamentado, não deveria ser legalizado. Eu queria até saber a opinião de vocês, assim, eu acho que estava acontecendo de qualquer forma, mas quando ele é regulamentado, quando é legalizado, parece que ainda mais, eu não sei se é político ou quem tá tirando um caixa 2 ou botando mais dinheiro no bolso, tá liberando, né, porque eu sou contra o proibicionismo no geral, então, e da liberdade pessoal. No geral, se você não tá fazendo mal pra ninguém, faz o que você quiser, mas nesse caso não é isso, né? Então, eu acho que sim, tem que ser regulado, mas a normalização disso que foi problema. O que vocês acham? Você acha que uma proibição ou um corte, alguma coisa ia dar certo? Uma fala legal do padre Patrick Fernandes também durante a CPI foi que, na opinião dele, apesar de ser padre e às vezes até ter uma visão mais conservadora e tal, ele se colocou bem aberto, assim, de que
cada um faz o que quer e tal, não quero meter na vida de ninguém e tudo, mas o que ele acha interessante é que ele acha que deveriam proibir a divulgação, né? Então, todo esse trabalho que a gente vê de patrocínio de time esportivo, mensagens publicitárias na televisão, outdoors e principalmente publis de influenciadores digitais, isso deveria ser banido completamente, assim como a gente fez com o cigarro e várias outras questões que foram descobertas serem nocivas à sociedade. Edu, você concorda com isso? Na tua opinião, essa seria uma maneira de ajudar a resolver esse problema de maneira mais efetiva ou não? Tem que ser uma parada mais assim, tem que proibir mesmo e tal? Não, eu ia mencionar exatamente isso aí. Foi legal que você falou antes. Eu ia mencionar aqui. Eu acho que deve ser regulamentado e não proibido, mas eu acho que a divulgação deveria ser proibida, a publicidade deveria ser proibida. Você mencionou o cigarro, é um exemplo legal até porque, por exemplo, na Fórmula 1 a gente teve o cigarro como o Marlboro, o Camel e tal, eram patrocinadores gigantescos, né, dentro da Fórmula 1, e hoje em dia é proibida a publicidade na Fórmula 1 de cigarros. Eu acho que a mesma coisa deveria acontecer no caso de publi de bets e cassinos online. Proíbe, junto faz uma legislação que controla adequadamente e, além disso, leva instrução para a comunidade. Você precisa ensinar o povo quais são os riscos associados e ensinar para as pessoas que não é investimento, ensinar para as pessoas que a casa absolutamente sempre ganha. Deveria haver ensino disso. E aí ver como as coisas andam, porque assim, é uma realidade. Se você proíbe, o que vai acontecer? Vai continuar rolando mesmo proibido. Então, legaliza de uma maneira correta. Perfeito. Até porque hoje em dia é muito fácil você colocar, se você tem um iPhone, por exemplo, o seu iPhone já tem VPN, né? Então, se você, como aconteceu na época lá do Twitter, se você bane o acesso a esses sites pela internet normal, pelos meios normais, logo as pessoas vão começar a acessar por VPN, então acaba que fica tudo a mesma coisa. Eu queria passar um pouquinho também pra gente ainda dentro desse assunto, comentar um pouco mais o viés de criação de conteúdo e de influencer digital dentro disso, porque a gente teve nessa semana também meio que uma tretazinha, né? Uma repercussão bem, assim, que chamou bastante atenção entre o Felca e a Bianquinha. O Felca, né? Um creator bem relevante que a gente conhece e que inclusive tá muito envolvido com essa parada das bets. A Bianquinha acho que mais nichada, ela é streamer e também criadora de conteúdo e influencer e tal, mas dentro de um podcast que tem já uma pegada meio polêmica, que é o Redcast, pra quem não conhece, ela foi lá e disse, né, fez quase que um expose, digamos assim, ao Felca, o acusando de ser uma pessoa hipócrita, de que ele reclama da Virgínia, mas não reclama de outros criadores e influenciadores com que ele tem relação, e meio que tentando, assim, tirar o foco da discussão, falando que, na verdade, se todo influenciador tem as mãos sujas e que tanto fez, tanto faz, ela tentou dar uma relativizada. E o que me chamou a atenção, eu queria saber de vocês, é como que vocês esperam que vai ser essa postura agora dos influenciadores digitais que fizeram publi do Tigrinho, que tiraram grana e que, beleza, se vai ser proibido ou não se sabe a parte de divulgação, mas e aí, como é que fica a postura desse criador de conteúdo? Como é que vocês observam que vão ser esses próximos passos? Ou até mesmo o Vandep que pode começar a responder. Qual que você acha que tem que ser a postura ideal desses creators e influenciadores que se envolveram com isso e que agora que a opinião pública está se voltando contra, quem sabe, eu espero, inclusive, eles tenham que gerenciar essa crise que surgiu no colo deles. Como é que você enxerga isso daí, Vandep? Sim, então, você vê um movimento de agora, não, eu parei de fazer, eu acho que a maré vai para um lado, a gente vai para esse, assim. Eu não consigo muito entender a falta de conhecimento ou estudo de uma assessoria, um agente, ou um criador de conteúdo grande, ou uma subcelebridade, alguém global. A gente vê os ídolos do Penta do Brasil, Ronaldo e Rivaldo, cara. Pô, a gente é dessa geração, sabe? Esses caras eram tudo pra mim. Você vê eles fazendo plataforma de bet. Será que precisa mesmo? Mas tudo bem, tá envolvido em esporte, então... Mas, né, eu acho que não faz sentido. E eu acho que esse pessoal não vai parar, tá? Eu fico muito incomodado, Davi, especialmente, cara, vendo o futebol brasileiro, né? Eu sei que tem gente que não gosta quando menciono futebol aqui, mas eu não consigo, cara, assistir o negócio e ver aquele produto que em campo já piorou um pouco nos últimos anos, mas em volta, cara, o cara vai bater um escanteio, você vê 5, 6 plataformas de bet naquela tomada, sabe? Hoje em dia é tudo, praticamente, 18 dos 20 times da Série A tem como patrocinadores principais uma casa de aposta esportiva. Os únicos que não são a Mirassol, que é um time que entrou agora na primeira divisão, e o Red Bull Bragantino, porque é o Red Bull que patrocina, né? Exatamente. Então é uma bagunça. Beleza que é caro trabalhar no futebol e manter um clube, cara, mas é bizarro, né? Então, inclusive, tem 2 arenas no Nordeste que agora o nome da arena, né, que é a Fonte Nova em Salvador e a Arena das Dunas em Natal, que é a Casa de Aposta Fonte Nova e Casa de Aposta Arena das Dunas, né? Então, tipo, pô, a Fonte Nova é nos estádios mais tradicionais do Brasil. Então, eu acho que é isso. É muito fácil agora que a maré mudou
valor que está sendo mal visto, que houveram as repercussões no mundo, aí no Brasil, e as pessoas, e a opinião pública negativa, porque todo mundo, justamente no teu ponto inicial, Davi, todo mundo tá conhecendo alguém que perdeu a casa, a vida, alguém sumiu, não sei o que, agora é muito fácil, né? Eu achei o Felca muito interessante no posicionamento dele, ele tem feito essa luta, e tem gente que pode falar, ah, não, ele tá fazendo pela moralidade, pra falar que ele é melhor que os outros, mas eu vi, inclusive, ele respondendo a Bianquinha, 40 minutos de vídeo, de um corte, ele olhando pra câmera, ele saindo do personagem dele, que ele é muito, eu acho o Felca engraçadíssimo, eu gosto dele, assim, mas ele, tipo, não tava brincando, ele não tava sendo irônico, ele olha pra câmera e fala, né, ó, Virgínia, você tem sangue nas suas mãos, GK, que é quem a Bianquinha cobrou, você tem sangue nas suas mãos, Bianquinha, você tem sangue nas suas mãos, e eu não acho que ele tá errado não, acho que a gente usou essa expressão, então, tipo, agora é legal, mas eu usei uma expressão no último podcast que é a caixa de Pandora abriu, entendeu? Agora faz sentido, eu quando tava na minha agência ganhando salário mínimo, conheço a cultura de aposta esportiva, já fiz minhas apostas, eu decidi não fazer, quando era um player, né, que se chama bem pequeno no meu mercado, onde teria me dado muita tranquilidade, eu decidi não fazer e não preciso ser louvado por isso, não é nada, mas assim, dava pra ver que não fazia sentido, dava pra ver que não ia ser positivo, você não precisava ter feito uma aposta, mas todo mundo ignorou. Eu entendo que esse mercado é difícil, eu entendo que é difícil ganhar dinheiro, é difícil sustentar uma equipe, mas cara, vai ter que fazer mais, vai ter que trabalhar o dobro pra ganhar um terço, ou um quinto, ou um menos, mas é isso, faz parte, cara. Só pra vocês terem uma ideia, antes de passar pro Edu, pra dar aqui mais contexto a essa discussão, tava vendo uma pesquisa aqui agora, de 2022 até 2024, final de 2024, cresceu em 153% o número de CNPJs registrados com o KNAI de casas de aposta, né, de bets, né. A gente tem hoje 2.100 casas de apostas só as registradas no Brasil, né. Então, assim, não é de se surpreender que todo time de futebol brasileiro hoje é patrocinado por uma casa de apostas, não é surpreendente de maneira nenhuma a gente perceber que hoje em dia quase que não tem mais nome de casa de aposta sobrando, assim. Tudo que você puder colocar do lado da palavra bet, meio que foi pego, assim, de tanto que tem casa de aposta no Brasil e cassino e coisas desse tipo. Mas, Edu, continue dá a tua opinião a respeito do que tá acontecendo. Não, o que eu ia falar só é que, tipo, é uma situação que eu acho muito chata e o que mais me perturba é que as pessoas que fizeram publicidade disso, as empresas que fizeram publicidade disso, saem ganhando em detrimento de todo o restante, porque isso é o pior mesmo. Quem apostou sai perdendo, quem não faz publi de casa de aposta, cassino online, né, bet, sai perdendo, não só porque não é que deixou de fechar o contrato e perdeu aquele dinheiro, porque aquele dinheiro nunca foi perdido, né, eu optei por não fechar com casas de apostas por questão da minha paz de espírito, da minha integridade, eu não deixei de ganhar aquele dinheiro, mas eu deixei de ganhar o dinheiro porque tem publi que eu fecho hoje que me paga menos porque tem menos dinheiro girando no mercado brasileiro porque as pessoas jogaram dinheiro fora. Queimaram esse dinheiro em casa de apostas e agora empresas que normalmente estariam com dinheiro da economia, esse dinheiro foi retirado da economia e ele foi queimado, né? Eu gostaria de falar um dia, sei lá, com o próprio Cazé. Eu já vi o Cazé falando que, cara, a gente não podia ter a Cazé TV sem bet, porque eu sei que o Cazé não deve adorar usar a bet nas transmissões, mas eu sei que ele quer fazer um negócio diferente aí. De novo, parece que eu tô passando pano, não é isso. Eu gostaria de entender qual que é a possibilidade, qual que é a diferença, cara, porque eu sei que os valores são muito diferentes, mas é complicado, cara. Eu vou trazer um assunto, então, aqui, ó, só pra abrir algo. Quando eu fiz o Pilotando uma Paixão, que foi um documentário que eu publiquei no meu canal, tirando minha carteira de piloto, eu tive a possibilidade de fechar uma campanha que envolvia vamos dizer assim, uma entidade governamental. E eu falei que não. Ia ser um valor astronômico. Falei, cara, eu não vou aceitar dinheiro de órgão público, não vou. E a gente negou aquilo, e isso até causou um conflito com uma das pessoas que era da diretoria da agência com a qual eu trabalhava na época, porque como assim você tá negando uma publi dessa? Tô negando. Neguei, não aceitei o dinheiro. Putz, eu ia ter lucrado muito. Mas, cara, você tem que ter questão de valores, né? Tem que ter princípio. E é o que eu espero das outras pessoas. E quando a pessoa não partilha dos meus valores, eu não sei se eu quero seguir acompanhando ou confiando nessa pessoa. Ao mesmo tempo, eu entendo aquele lance de tipo, tem gente que fechou o contrato, se arrependeu, o contrato é de longo prazo, não consegue quebrar, senão teria uma repercussão enorme pessoal, a pessoa tá de mãos atadas, no futuro provavelmente vai falar a respeito, mas agora não consegue. Eu entendo isso, mas, cara, se você foi ignorante no assunto, você não devia ter sido, né? No fim das contas, é responsabilidade sua. E maluco que a gente, nessa discussão toda de CPI das bets,
bets e do papel do influenciador nisso e da desgraça que tem sido o mercado de bets do Brasil, a gente ainda não começou um processo de culpabilização dos donos das bets, né? Eu tava até lembrando agora, o Felca, no vídeo lá que ele fez sobre a treta dele com a Bianquinha, ele mencionou um negócio interessante que foi a questão da relação dele com a própria agência. Porque acho que até a Bianquinha meio que o acusou de, você também recebeu o contrato pra fazer bet, você negou, ou seja, você tá... Não é aquela coisa, poderia ter acontecido com você também no momento que você tivesse ruim. E ele falou que o contrato de 50 milhões de reais que apareceu pra ele fazer uma publi de bet, veio exatamente porque, segundo ele, tá? A agência dele sabia que ele não ia topar qualquer valor pequeno, jogou lá pra cima, tipo assim, vamos prospectar esse valor aqui, quase que no storytelling do tipo assim, agora a gente conseguiu meio que pervertir o Felca pra ele poder falar de bet. E nem assim, obviamente, o Felca topou. Então tem um elemento de integridade muito grande e que tem que vir do influenciador digital, tem que vir do dono da agência, para as agências começarem a se tocar disso também, apesar de que a gente sabe que é dinheiro e tal. Mas no fim do dia, né, o trem para no dono da bet, né? Tipo assim, nas empresas que precisam ser culpabilizadas, na minha opinião. E aí, falando de novo do Felca, ele mencionou um negócio interessante que, na opinião dele, não só a publicidade deveria ser proibida para bet, como, na opinião dele, os influenciadores que ficaram bastante evidenciados como, assim, os maiores vilões nesse caso, o caso da Virgínia, essa galera que movimentou muito, muito dinheiro e, consequentemente, fez a desgraça de muita gente. Essas pessoas deveriam fazer doações para instituições, para casas de apoio a viciados em apostas. Vocês concordam com isso? Vocês acham que esse é um caminho interessante? Até porque não estariam tirando dinheiro dos pequenos influenciadores. Estariam tirando dinheiro exatamente dos grandes, aqueles que com certeza teriam grana pra fazer uma doação significativa. O que é que vocês acham disso, Vandep? Eu acho que é ótimo, né? Mas assim, principalmente porque, beleza, pela parte humana, deixa eu tirar esse dinheiro cheio de sangue aqui da minha conta bancária. E assim, pela ótica que se você para pra olhar de percepção de imagem, relações públicas, seria bom. Mas eu acho que você não pode fazer esperando que você vai ser, tipo, admirado. Não, você agora sim tá do nosso lado. Não, tem que ser encarado como devolvi, agora é o mínimo que eu podia fazer, né? Eu fico curioso para ver se o Felipe Neto, que tem sido uma voz e fala muito de moralidade, aponta o dedo na cara das pessoas e, né, saiu, acho que o contrato dele era multimilionário mesmo, assim, né, na casa dos 20 e tantos milhões, não sei, simplesmente é o que saiu. Então, não sei se ele já devolveu, o que ele estaria disposto a fazer, e me surpreende que se não teve nenhuma iniciativa, que ele não teria, porque deveria, né, mas... O próximo assunto é ainda dentro dessa questão de ganância, já que a gente estava mencionando aí o Felipe Neto, que é o MrBeast, né? O MrBeast chegou aí à marca de 1 bilhão de fortuna, né? De net worth, como se fala lá nos Estados Unidos, que é pegando todos os ativos da pessoa e tal, empresas e tudo. E ele entrou para a lista de bilionários da Forbes, que é uma grande publicação lá nos Estados Unidos, que faz esse tipo de trabalho de ranqueamento. E o curioso é que ele é o único bilionário abaixo dos 30 anos da Forbes que fez a própria grana, que fez o próprio dinheiro, que não herdou esse dinheiro, né? E esse dinheiro veio do YouTube e dos projetos, das empresas que o MrBeast criou ao redor disso. Queria saber o que vocês acham disso. Eu acho que, por um lado, existe um elemento interessante, tipo assim, caraca, olha só o que o YouTube pode dar pra uma pessoa, né? O MrBeast, o Jimmy, começou realmente do nada, ele não é de família rica nem nada, e hoje em dia ele é literalmente um bilionário por conta do YouTube, mas ao mesmo tempo vem aquilo que a gente discute bastante sobre o que é que ele precisou fazer pra chegar lá, né? A quantidade de conteúdos e de, sei lá, caminhos meio que escusos, né, e omissos que o MrBeast acabou tendo que trilhar, um cara que nos últimos anos ficou super envolvido em tretas, em polêmicas e por aí vai, mas alcançou essa marca de 1 bilhão. Queria saber o que é que vocês acham disso, primeiro o Edu e depois a gente pode passar pro Vandep. Do ponto de vista de negócios, eu acho que é bem positivo porque a gente tem um exemplo do potencial enorme do YouTube, não só para gerar uma marca que é reconhecida globalmente, mas também tudo que essa marca consegue movimentar, no caso dele, indo muito além de visualizações no YouTube e de grana arrecadada via AdSense e via publicidade no canal dele, porque ele tem a linha de chocolate dele, que vende bem pra caramba, ele já fez o reality dele com a Amazon. Então, do ponto de vista de negócios, eu acho que é bacana. Do ponto de vista de valores morais, eu digo, né, do ponto de vista de ética, a gente precisa esperar um pouquinho mais pra julgar, sinceramente, porque não creio que nada das polêmicas que foram apresentadas sobre ele tiveram alguma conclusão já. Eu não sei como é que tá a questão de julgamento, se tá andando, se não tá. Então, veremos, né, em relação a valores. Mas isso faz eu me questionar quanto que ele não abriu mão
da saúde física e mental dele, quanto que ele não abriu mão de conviver com família e amigos pra chegar lá. Mas aí é outro papo, né? Porque eu digo isso como um criador que, obviamente, tô longe e nunca vou chegar numa fração do que ele conquistou, mas ainda assim um criador que é grande e relevante na própria área. Eu sei quanto que eu abri mão pra chegar onde eu tô, mas eu sei também de tudo que eu abri mão que poderia ter me feito crescer ainda mais, mas eu preferia abrir mão de tempo de dedicação a trabalho para estar com família e amigos e cuidar da minha saúde e tal. Então, eu tenho até dificuldade de entender qual foi o sacrifício dele, porque ele com certeza sacrificou muita coisa para chegar lá. Esses são os pensamentos que passam na minha cabeça. Rapidinho, antes de passar pro Van Depp, você tem ideia, assim, você já se pegou pensando, Edu, assim, de múltiplos, assim, quanto de múltiplos você poderia ter conseguido faturar na sua carreira se você tivesse sido, tipo assim, completamente aloprado 100% YouTube e tchau família, tchau saúde, tchau tudo. Você consegue imaginar, tipo assim, já parou pra pensar, já passou isso pela tua cabeça? Tipo assim, cara, tipo assim, eu troquei esse ganho todo por tudo que eu vivencio hoje na minha vida, pelas minhas renúncias e tal. Isso já passou pela tua cabeça? Não, até porque acho que seria muito difícil de quantificar, porque imagina que, sei lá, live. Eu faço live de vez em nunca. Se eu tivesse uma rotina de lives, isso com certeza teria gerado muita renda, mas teria gerado novos inscritos, novos VODs, novos cortes, e isso vira uma bola de neve, né? Eu poderia ter feito mais séries de gameplay pro canal, que tem vida longa, eu poderia ter participado de mais eventos que pagam bem em relação a cachê, mas é difícil quantificar. Poderia ser o dobro? Poderia ser 4 vezes mais? 8 vezes mais? Eu literalmente não sei, e eu não sei nem se é saudável eu ficar pensando muito nisso. Com certeza. Parabéns, Davi. Não, é porque olhando em retrospecto, eu me arrependo de não ter trabalhado mais, mas eu me arrependo de ter trabalhado tanto, e os dois ao mesmo tempo. Sim. Interessante. E é um conflito interno, putz, eu podia ter me dedicado mais e feito aquela série que eu não fiz na época que série bombava. Mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, eu podia antes de ter filhos ter feito a minha viagem pra Nova Zelândia com a minha esposa, que é algo que eu queria ter feito e não fiz. Mas eu teria que ter deixado de trabalhar. Então assim, sei lá, cara, essa é a minha timeline, eu não posso ficar pensando no que teria sido, né, por outros caminhos. Muito bom. Até porque, né, tipo, das realidades ou das linhas do tempo, assim, você pode imaginar, sei lá, você podia ter ido para 100 mil caminhos diferentes, é um dos melhores, né? Tipo, eu acho que a gente não pode reclamar muito nesse sentido, e você também não. Você teve o mérito de começar lá e de sempre trabalhar muito, de não ter medo de, né, mudar as coisas e tal, mas eu entendo. Isso que você falou de me arrependo de não ter trabalhado mais, mas me arrependo de ter trabalhado tanto, tipo, é uma frase aí que dá pra botar aí bonito, em preto e branco, porque é bonito, me fez pensar, cara, porque eu sinto exatamente isso. O que vale meu tempo, o que eu quero ganhar dinheiro, porque eu preciso me aposentar, que foi dentro desse tema de ganância que tem sido aqui, né, porque... De novo, todo mundo gosta de dinheiro, a gente tá num sistema onde você precisa ganhar mais e você precisa ter dinheiro guardado, porque nunca se sabe o dia de amanhã, né? Ou como vai funcionar o mercado, se vai ter dinheiro disponível e tal. Mas eu considero muito, né, esse bem-estar. O que adianta também trabalhar, e você não gasta, ou você não viaja, ou você não tem tempo para as pessoas que você ama, não sei. Em relação ao MrBeast, cara... pessoalmente eu tô não, tô bem cansado dele, assim, eu assistia bastante os vídeos dele, já falei aqueles estudos mais antropológicos de 2 pessoas, 1 mês num lugar e tal, e tinha tentações, se você abdicar de 10 dias, você ganha esse tal de dinheiro, você tem isso pra ficar mais confortável, eu gostava disso. Eu acho que ele tá muito apelativo, então volta ao ponto do Edu, né, eu acho que tem uma thumbnail recente dele, que assiste esse vídeo pra alimentar uma pessoa, legal, mas é ele com um molequinho... com vaso de água, sabe? Com cara de coitado. E eu já defendi ele naquela época que acusaram ele de construir casa ou ir na África. Assim, se ele tá fazendo bem, daí que ele tá monetizando. Mas, assim, qual que é o limite da moralidade nesse sentido? Até onde que eu vou esticar e utilizar as pessoas e usar a imagem ou a situação negativa que elas estão, sabe? Mas, não sei, eu concordo com o Edu também que tem que esperar, sabe? Às vezes tem aquele negócio, ajudei 100 pessoas a verem de novo, né? Deu tudo certo? Realmente ele pagou por tudo e a cirurgia que foi, ajudou? É de verdade? Então eu acho que tem muitos questionamentos. É que nos Estados Unidos tem essa cultura de chegar ao bilhão, né? A ser bilionário e eu acho que ele tinha essa meta. O MrBeast claramente é muito ambicioso, cara. É um pouco assustador até, eu acho, né? Ele tem aqueles vídeos que ele gravou 10 anos atrás, ele deixa programado para que há 10 anos, sem saber que ia ficar famoso, aí do nada sai o vídeo. Ele disse que tem mais uns 2 desses que ele gravou, tipo, em 2000 e
15 ou 14, sei lá. Não sei, ele gosta muito do YouTube, é legal ver, mas não sei, me dá uma brochadinha, me dá uma cansada. Eu me pergunto muito qual que é o objetivo, assim, qual que é o end goal dele, sabe? E eu, honestamente, não acho que o end goal dele é grana. Sabe? Não acho. Até porque eu acho que ele vai atingir esse 1 bilhão agora e ele vai continuar fazendo as coisas. Ele mesmo deu uma declaração, e aí, é claro, né? Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele pensa. Mas ele deu uma declaração de que ele estava feliz de ter conseguido essa meta aí de 1 bilhão para poder continuar fazendo vídeos legais, continuar reinvestindo no canal dele e tal. E eu não sei, assim, até que ponto isso é verdade e isso não é, mas eu não acho que por conta de 1 bilhão ele vai parar, não. Acho que ele vai continuar. Eu acho que o MrBeast, ele deve ter uma meta, ele deve ter um número enorme, assim, astronômico, atrelado ao YouTube. Ou ele deve ter alguma coisa de plano de poder, de, como ele mesmo falou, de ser o primeiro presidente americano youtuber. Não sei, mas eu acho que não tá necessariamente atrelado a dinheiro. Eu não o vejo ostentar tanto quanto pessoas que têm menos do que ele e que são influenciadoras, que são creators, ostentam, sabe? Então eu não sei se o jogo dele é dinheiro. Tô até curioso pra saber o que é que o pessoal dos comentários acha aí, qual que é o end goal do MrBeast. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o YouTube e com o plano de poder, mas e você, Vandep, o que você acha? Sim, eu acho que dinheiro não é, até porque você chega num patamar que, né, whatever, tipo, não faz mais tanta diferença. E ele, assim, não sei se era generosidade ou ele, quando vai gravar os vídeos, né, eu te dou 100 mil, aqui ele joga dinheiro, assim, né. Mas é interessante olhar pela ótica de, tá, como que a gente monetiza a minha influência, a minha fama e meus recursos, que é um negócio que eu discuto, inclusive, com o pessoal que eu agencio, né, no futuro, que aí sim, a linha de chocolate dele e tal, mas você tem que ficar vendendo coisa. Qual que é o gancho, entendeu? Como que a gente para de depender tanto do mercado publicitário, né? Como que você alavanca isso? Dinheiro, influência e tudo que você tem em volta de você. Dá para montar um grupo de pessoas para fazer isso e investir em certas coisas? Eu acho que é o caminho. Mas ter um produto próprio é difícil. Eu não ia abrir uma hamburgueria gamer ou algo assim, né? Tem o Ryan Trahan também, que eu gosto dele, que ele faz uns vídeos sozinhos, que ele vai testar o hotel de 1 estrela e tal. E ele lançou também umas balinhas que são 0 açúcar e mais saudáveis. E ele... É boa. É boa, eu queria experimentar, porque eu gosto muito boa. dele. Ele geralmente faz uma publizinha nesses vídeos de 40 minutos e mais essa do próprio produto. E ele trabalha bem isso. Aí com certeza garante uma renda pra ele que vale a pena. E eu acho que tem caminho sim. Então o MrBeast fez isso direito, mas, né, deu. Eu tô cansado dele, eu acho que as pessoas estão também, sabe? Eu acho que no geral a imagem dele também baixa. Nesse sentido aí que você falou, Vandep, de como criador você ter o seu produto, o seu serviço, né? Eu tenho o Bilômetro, que pra mim é uma renda extra relevante e até me tranquiliza de fazer algumas produções pro canal. E eu vejo no meu lado o debate também, como... Isso a gente discute muito, eu com o Vandep, o Davi também, que é pra mim uma válvula de escape, é uma forma do meu público me ver falando de assuntos que eu não abordaria no canal BRKS Edu, é uma forma de eu me aproximar do público, mas pra mim é também um projeto que é um investimento e que já dá retorno. E vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Porque eu honestamente não sei, eu tenho vontade de ter algum ou produto ou serviço que vai ser a minha aposentadoria, sabe? Mas eu não sei o que fazer no momento. Uma notícia interessante é que recentemente inaugurou uma firma de venture capital aqui no Brasil, chama Norte Media, e é de uns caras assim meio Faria Limer, só que novos lá da Link, que é uma escola bem assim cara de São Paulo e tal, e que já tá trazendo alguns influenciadores digitais, especialmente essa galera feminina desse mercado de wellness. Uma delas é a Manu City, que lançou uma marcazinha de gummies de creatina. Acho que é Good Day, inclusive, o nome. Então, eu vi isso. E que pode começar um movimento aqui no Brasil, porque isso era algo que lá na gringa já começa a ser discutido, mas quem sabe começa a chegar aqui no Brasil, né? Mas esse negócio de gummy é complicado, começa a ser... Eu não tô falando no caso da Manu City, mas pode ser meio pseudociência, né? Com Tipo, certeza, ele realmente faz bem, então tem esse risco. Eu só queria voltar ao ponto do Edu em relação ao debate. O debate eu converso justamente com o Edu, de quando a gente começou a fazer esse programa, de, cara, isso aqui vai ser bom pra tua carreira, não só um outro lugar pra você falar sobre essas coisas. Beleza, é uma aposta, e o Edu fez uma aposta, inclusive nós dois que não somos famosos, não temos famas pra carregar isso também, mas de ser visto, né, de uma outra forma. A gente vai fazer 40 anos, qual que é a próxima fase da nossa carreira, como que a gente quer se expor, como a gente quer se posicionar, a gente quer ter um lugar pra falar dessas coisas, por isso que às vezes a gente é um pouco sério aqui, e no meu caso também era isso, eu não ia gastar esse tempo em produção de conteúdo dentro da minha agência, que já são 3 trabalhos integrais, se não fosse benéfico pra mim, eu não pudesse estar com as pessoas que eu gosto aqui pra conversar,
mas também é ótimo pra minha carreira e eu gosto disso e eu gosto do carinho que o pessoal dá. Então, no fim, se você tem oportunidade, você tenta criar uma carreira interessante, segue caminhos que você vai estar motivado pra trabalhar. Trabalhar nesse projeto é muito cansativo, mas a gente adora. Então, eu acho que é mais nisso, sabe? Se você tem a sorte, a capacidade de poder investir teu tempo e dinheiro, que seja em algo legal, um projeto criativo ainda, pô, é maravilhoso, é uma bênção, tá? Então, obrigado, gente, que acompanha o debate. Galera, bora para o Boletim Nuvem. A gente agradece novamente a Nuvem pela parceria aqui com o The Byte. Investiram, né, no projeto desde o começo, então literalmente desde o primeiro episódio, que é o episódio 0. De nada aí por ter sugerido Sim. que o primeiro episódio fosse o 0 só pra causar confusão. Ah, isso me dá dor de cabeça até hoje. Mas a gente agradece a Nuvem. Lembrando que a Nuvem tem o Nuvem Co-op, que é um programa aí que eles têm para criadores de conteúdo, e a Nuvem é uma publisher brasileira que vende chaves de jogos, gift cards, tudo de maneira oficial, recomendamos. E Davi, qual que é o próximo assunto? Pois é, vamos falar de games, né? Já que a gente tá falando da Nuvem, e a Nuvem é essa nossa parceirona aí nesse mercado, e também no mercado de influencers, mas focando em games especificamente, vamos falar de uma polêmica recente da semana passada, envolvendo um cara que acho que talvez o pessoal que escuta o debate ou quem, né, é gamer aqui no Brasil talvez não conheça tanto, mas lá na gringa ele é bem conhecido, porém o jogo dele sem dúvida nenhuma é muito conhecido, que é o Borderlands 4. Eu tô falando do Randy Pitchford, que é o CEO e o fundador da Gearbox, e que recentemente provocou polêmica ao afirmar que, segundo ele, fãs de verdade vão encontrar um jeito pra pagar o preço cheio de 80 doletas pelo próximo Borderlands quando ele for lançado. Isso ele tava fazendo uma live e ele foi questionado por um fã a respeito disso, tipo assim, poxa vida, será que não dá pra vender Borderlands um pouquinho mais baixo, mais barato, já que, querendo ou não, né, não é um título assim que traz um avanço tecnológico significativo, né, e tal. E aí ele falou, não, relaxa que os fãs de verdade vão encontrar dinheiro pra poder bancar aí o preço de 80 dólares, já considerando Borderlands 4 como um preço cheio aí, né? Nessa discussão de que os jogos estão ficando mais caros, Xbox, Nintendo e tal. E aí eu achei interessante, antes de passar a palavra pra vocês, que uma justificativa do Randy Pitchford parece um pouquinho com uma discussão que a gente já teve aqui sobre o fato dos jogos estarem aparentemente mais baratos do que eles já estiveram lá atrás, né? Na verdade, eles estão, apesar da percepção não ser tanto essa assim, por muitos dos gamers, pelo menos aqui no Brasil. O Randy Pitchford, ele comentou que ele lembrava de uma época lá atrás, em 1991, quando ele pagou esse valor por um jogo que ele tava muito afim de jogar lá atrás, né? Então, assim, 80 dólares valia muito mais há 20, 30 anos atrás do que vale hoje em dia, né? Então ele pensou nisso e comentou, tipo, não, nunca teve tão barato, então por isso que quem é fã de verdade vai bancar. Edu, o que você acha disso, assim? O Randy, ele é um cara muito polêmico, talvez essa seja só mais uma das inúmeras polêmicas que ele ainda vai dar e tal, mas assim, pra mim tá parecendo claro que essa história de jogos a 80 dólares tá virando uma realidade, pelo menos na cabeça dos executivos. Será que essa mudança vai mesmo acontecer? A gente vai mesmo se acostumar com isso? E quem sabe aí um GTA 6 por 100 dólares? Ou não? Isso é coisa de executivo que a gente tem que começar a criticar, a fazer um pushback, senão realmente vai virar realidade. Eu acho que tem que fazer o pushback, eu acho que tem que ter uma resistência contra isso, porque no fim das contas a gente sempre fala isso, você mostra a sua indignação deixando de comprar o produto. E eu acho que no caso do Borderlands 4, o pessoal vai descobrir que eles não têm tantos fãs de verdade assim, sabe? Eu acho que é o que vai acontecer. E assim, ele podia ter respondido a pergunta de tantas formas, ele deu a pior resposta possível. Ele podia literalmente ter falado, olha, eu entendo que o preço é elevado, mas os custos de desenvolvimento aumentaram e eu espero que a qualidade do jogo reflita o preço elevado. Ele podia ter falado isso, que ia ter sido bem recebida a fala dele. Nossa, ele mandou muito mal nessa fala. E sim, é verdade que antigamente os games, em termos de ajuste de inflação, eles eram mais caros. E no Brasil a diferença é drástica, porque no Brasil os jogos sempre foram muito caros, seguem muito caros, eles eram mais caros ainda no passado. Mas vamos lembrar também que, sim, por um lado, as equipes de desenvolvimento estão maiores, os jogos ficam mais tempo em desenvolvimento, tá mais caro desenvolver, mas hoje vende-se muito bem também. No passado, tinha jogo de PC que ele era caro já nos anos 90, mas eles vendiam 20 mil unidades e não 1 milhão de unidades, que nem vende-se hoje em dia. Então, ele justifica de uma forma que é muito enviesada e é uma fala muito agressiva. Quando você quer conversar com alguém, você quer ser ouvido, você precisa demonstrar empatia, não entrar em conflito. Eu achei que foi uma fala muito infeliz e não tô me eximindo aqui de... Eu também tive as minhas falas infelizes na vida, não tô aqui julgando, apontando o dedo, mas mandou mal, sabe? Assim como todos, em algum momento na vida, mandamos muito mal, ele mandou
extremamente mal dessa vez. Vander, por que você acha disso? É mais uma pataquada de um executivo aí do mundo dos games? Sim, porque achar que não querer gastar $80 num jogo que você gosta é má vontade ou falta de esforço. Esses caras são totalmente fora da realidade, né? Tipo, pra eles, $80 não faz diferença. 800, 8 mil, 80 mil, 800 mil talvez não deve fazer diferença, entendeu? Então, assim, $80 é um negócio tão insignificante que eu acho que tem até uma fala de uma série que eu gosto chamada Arrested Development, que é de uns ricos sem noção, que a mãe fala assim, quanto custa uma banana? $30, né? Porque, tipo, ela não tem 10, custa 30 centavos. Então é meio isso, tipo, e me lembrou muito o que o Leon falou, cara. Foi uma pergunta que eu fiz pro Leon quando ele participou aqui do nosso debate, que me fez pensar bastante do Twitter, né? Que eu falei, por que ele tá no Twitter? Que eu falei que o Twitter não é feito, a gente não é feito pra ficar respondendo no instinto as pessoas, pra ter essa reação imediata. Então, esse imediatismo tava tendo, né, causando descontrole nele, talvez, porque você acha que é uma boa ideia, mas você não parou pra pensar com clareza, com calma. Então, o que esse cara tá fazendo no Twitter? O que ele acha que, tipo, ia ser o resultado disso, né? Ele acha que a pessoa fala, não, tem razão, Rani. Falta de boa vontade, nossa, a gente vai se esforçar. Você me deu motivação pra poder pagar $80 no seu jogo. Cara, se ajuda, velho. Tipo, se ajuda. De novo, eu penso na equipe do Borderlands 4 de produção e que tá com medo de layoff, que aí, o que você tá falando? A gente já cobriu outros CEOs aqui, né? Pra eles é muito fácil, cara, porque se eles são despedidos, eles saem com uma bolada no bolso e podem se aposentar e ir pra Bora Bora e não fazer nada na vida. Então, tipo assim, tanto faz, eles querem que dê certo, então eles podem arriscar tudo, porque se não der certo, eles se aposentam ou vão trabalhar em outro lugar, sempre tem uns trouxas que contratam. Então, me dá um pouco de preguiça, cara, eu acho meio lamentável, enfim. Eu vejo uma notícia dessa e eu fico pensando assim, cara, tirando o Gabe Newell lá da Steam, né? Que não é um cara perfeito, tá? A Steam também, falando de apostas e coisas desse tipo, a Steam faz uma vista muito grossa porque acontece no cenário de CS, com venda de skin e coisa e tal, que o Gabe Newell e a Steam podia fazer alguma coisa pra reduzir a quantidade de problemática e de vibe de cassino que tem por lá. Mas enfim, né, trazendo aqui pro lado positivo do Gabe Newell. Tirando o Gabe Newell, qual que é o executivo que a gente tem hoje na indústria dos games que você bate o olho e fala assim, caraca, esse cara aí é um exemplo positivo pra indústria? Tipo assim, porque o Satoru Iwata não tá mais, né, assim, os outros que vieram atrás, assim, eu não sei, eu honestamente percebo hoje... Tem no Japão, cara, tem no Japão, assim, mas Europa, o pessoal do Baldur's Gate 3, né? Mas é difícil, a maioria vai te trazer mais sensações negativas do que positivas. Pois é, eu vi que, por exemplo, tá acontecendo algo agora que a gente nem colocou na pauta, mas que vale a pena comentar a respeito dessa história de executivos com a Band, né? A Band, que já foi a toda poderosa criadora da franquia Halo, toda poderosa criadora da franquia Destiny, tá passando um perrengue absurdo agora por conta de Marathon, porque tá sendo acusada novamente, e aí com provas cabais, assim, inclusive com admissão de culpa, né? De plágio, porque alguém de dentro ali da Band, durante o desenvolvimento de Marathon, copiou assets de um outro designer e tudo mais, um cara que inclusive já tinha relação anterior com a Band e tal, e aparentemente pelas informações que estão vazando, todo esse problema, toda essa problemática tá vindo de decisões erradas de executivos lá de dentro, especialmente executivos pós aquisição de PlayStation, que estão doidos pra sair, estão doidos pra tirar o seu bônusinho de final de ano ali, ou então o seu bônusinho de ações, de venda de ações, e por conta disso estão colocando praticamente tudo a perder, não só Marathon, mas também a própria franquia de Destiny, que tá passando um perrengue enorme. Tipo assim, eu tô percebendo que a gente tá começando a ter já uma repetição de pataquadas de executivos da indústria dos games, e a gente, quem sabe, esteja precisando de uma renovação. Mas eu vou falar algo então, Davi, desculpa te interromper, eu vou mencionar de novo. A gente tá num momento muito positivo da indústria de games no Japão, na China, na Coreia do Sul, própria Europa. Eu acho que a decadência tá mais nas Américas, principalmente nos Estados Unidos. O Canadá tem seus problemas também, mas eu acho que, cara, o Japão e a Ásia, né? Eles vão cada vez ficar mais fortes. Eles se enfraqueceram muito ali na geração do Play 3, Xbox 360. Agora a gente tá tendo um ressurgimento do desenvolvimento de games e das publishers asiáticas, né? Antes a gente falava Japão, mas hoje é mais do que isso, né? O Black Myth Wukong acho que é o grande símbolo ali da China aparecendo como potência no mundo dos games, na parte de consoles e PC. A gente tem o Stellar Blade vindo da Coreia também. Cara... E a Europa mesmo, como você mencionou, o próprio Expedition 33, o Kingdom Come Deliverance aí, própria CD Projekt e tal. Sim, então assim, cara, deixa os estúdios americanos se afundarem.
Se afundarem, é verdade. A decadência americana não é só na indústria de games, tem muita coisa acontecendo. Claramente não é. Então, sim, exato. Então você sente bem aí no Canadá, né? Daqui a pouco você vira o estado americano aí, o Edu vai não ter vira. Americano. Graças a Deus não vira. O que tá acontecendo é que já tem pesquisador saindo dos Estados Unidos e vindo pro Canadá, né? Eu estudei no Canadá em 2005, né? Eu fui pro Canadá e ainda tinha esse pós 11 de setembro. Então, o Canadá estava muito aberto a imigrante e os Estados Unidos não. Então, também foi uma época que muita gente foi. E o Canadá é legal com imigrante, tanto que temos nosso queridíssimo Edu. Eu fiz meu mestrado no Brasil, mas eu fui fazer intercâmbio lá no Canadá e eu lembro que eu sentei assim com um representante da embaixada do Brasil no Canadá, porque era parte do programa, né, de mestrado, e o cara sentou comigo assim, muito honestamente, falou assim, ó, se você quiser fazer o seu doutoradozinho aqui no Canadá, não tem problema não. No dia que você assina assim os papéis, né, depois de aprovado, para fazer o seu doutorado, no outro você assina os papéis de imigração e tal, porque a gente quer realmente mentes, assim, de qualidade das Américas vindo pra cá. A gente tá muito aberto. Isso lá atrás, né? Em 2011, eu não sei bem como é que tá essa questão hoje, mas o Canadá, ele é uma opção muito interessante para brasileiros que querem sair do Brasil ou então para americanos também. Não no momento, simplesmente porque nesse fim aí de era Trudeau, início de Carney, agora eles deram uma boa segurada na imigração, porque entrou gente demais no período da pandemia, pós-pandemia, e isso deu uma desestabilizada, assim, porque a economia cresceu, mas não per capita. Entende? Sim. Então, não é o momento, tá? Só pra ninguém acabar pesquisando e, tipo, já estou dando a dica, não é o momento, espera um pouco, no futuro deve voltar a ser. O Edu não quer que ninguém mais vá, Exatamente. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio aqui, mas calma, ainda não. E eu sei que vocês têm gostado da leveza desse final de episódio, da gente beber no podcast, parece que fez sucesso, né? Vamos ver se a gente faz um episódio inteiro. Mas me deu um negócio, cara, meu fundo aqui ficou todo sem alma, assim, eu não gosto dessas inteligências artificiais, pode me chamar de velho. Coloca, Walter, aqui o Van Depp velho via inteligência artificial, por favor, muito obrigado, tamo junto. Mas olha, cara, tem quase 40 anos, eu sou bonito, velho, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tô envelhecendo Será bem. que vai mudar muita coisa? Não sei. Ele falando quase 40 anos e aquela cara de 93. O Edu é mais velho que eu, mas enfim, vamos, não sei o que, perdi o assunto. Falando de coisas antigas como Star Wars, vai lá. Gente, essa semana eu finalizou uma série, ou semana passada no caso, finalizou uma série que eu considero uma das melhores que eu já assisti, pelo menos nos últimos anos, mas tem sido comparada com as melhores de todos os tempos, assim, seja em review e seja percepção de todos meus amigos que assistiram, que é Andor, que é curioso, inclusive, sair algo de Star Wars, né? Porque a gente teve aquela trilogia recente que, pelo amor de Deus, tem Mandalorian, tem uma sériezinha legal, Boba Fett ruim, a Obi-Wan Kenobi, pelo amor de Deus, Nossa é um Senhora. flop atrás do outro horrível, assim, tá? Só que Andor, cara, tem uma profundidade, não só ele é um personagem cheio de camadas, mas assim, a série é super bem escrita. Ele tem todo um quê político que é interessante, justamente sobre ditadura, sobre propaganda, como que o império e a autoridade, né, que são temas, vamos dizer assim, atuais, né, como que ele manipula a narrativa, que a propaganda não é suficiente, que você precisa de rebelião, que vai fracassar e coisa do tipo. Então eu me surpreendi muito com essa série que eu tinha visto a primeira temporada, agora entrou a segunda, eu recomendo a todos, inclusive, Davi, tá batendo recorde, que nem Breaking Bad conseguiu, as notas estão um espetáculo, e cara, acabou a série e eu... Não é que necessariamente me emocionei, mas assim, quando eu fico batendo essa tecla de arte, de anti-AI, cara, é isso. Com o Tony Gilroy, que também escreveu a trilogia Bourne, né, do Matt Damon e tal, ele conseguiu fazer com esse personagem, com esses personagens, com essa história, que inclusive é antes da Rogue One, que é um filme Star Wars de 2016, cara, é de aplaudir, assim, realmente tem um valor muito grande quando alguém para e pensa e quer contar uma história bem contada. Eu acho que o Davi, você assistiu ou não? Eu não entendi, mas... Assisti O toda. que você achou? Assisti toda, eu terminei recentemente, inclusive, acho que faz uns 3 dias que eu assisti o último episódio. Também. E assim, o único lamento que eu tive da série, e não é necessariamente um Ai, meu lamento, Deus. porque eu não acho que vai ser problema, acho que a gente discorda muito, né, Vandé? Mas isso a gente concorda, a série é Pelo maravilhosa. amor de Deus. Ah, bom. O único lamento que eu tenho é que acaba sendo uma série que eu mesmo já comentei com outras pessoas sobre ela. Tipo assim, cara, vocês têm que assistir Andor,
é incrível, mas pelo fato dela estar muito dentro da lore, assim, de Star Wars, né, ela tá, tipo assim, muito sanduichada entre outras propriedades intelectuais de Star Wars, e não ter ali o Jedi, não ter o Obi-Wan Kenobi, acaba que ela não chama tanta atenção assim quanto outras séries. Inclusive, fazendo um paralelo muito interessante com Breaking Bad. Breaking Bad é uma série, acho que Breaking Bad é a série que eu mais indico pras pessoas, e as pessoas não assistem, porque quando eu começo a falar assim, o Quem plot, que não né? assiste Breaking Bad, cara? Todo mundo já assistiu Breaking Bad. Não conheço uma pessoa na vida que não assistiu Breaking Bad, Davi. Já discordamos aí, eu conheço várias. Mas é a série mais popular de todos os tempos, cara. Não é a melhor, mas é a mais popular, cara. Pelo amor de Deus. Não é não, nem de perto, mas assim, não só Breaking Bad, mas Better Call Saul também, que é outra série maravilhosa, incrível. Sim, Better Call Saul não, mas é melhor. E que muita gente não assiste Better Call Saul porque, mas tem que ter assistido Breaking Bad antes, eu não vou assistir Breaking Bad, não sei o quê. Então tem esses problemas, assim. Eu acho que Andor é uma série fantástica que eu queria que mais gente assistisse, independente de Star Wars. A real é essa, assim. Eu tava até me perguntando, será que a pessoa precisa assistir Star Wars, assistir os filmes, por exemplo, pra entender Andor? Na verdade, não. Eu até recomendo que você não assista nada de Star Wars, assista Andor, e quando terminar a série, no máximo, assista o Rogue One, porque a série, não dando spoiler, porque não vou dizer o que acontece na série, Sim. mas a conclusão da série, ela tá totalmente conectada com o começo do filme Rogue One, né, assim. Então eu acho um desenvolvimento de personagens muito legais, e até pra mim, que eu terminei de assistir a série, e eu fiquei assim, putz, tô meio que órfão agora, porque eu queria continuar assistindo, meio que acabou, só são 2 temporadas mesmo, eram planejadas 5, né, mas só fizeram 2 temporadas. E aí eu lembrei, putz, mas tem Rogue One. E aí na mesma hora eu fui atrás de assistir Rogue One, porque eu achei assim, fantástico. Edu, você assistiu alguma coisa relacionada a Andor, a Rogue One, Star Wars? Não? Nada. Star Wars mesmo, os episódios 7, 8 e 9 eu não assisti, eu só vi a trilogia inicial e depois os 3 que vieram antes, sabe? Não consumo muito conteúdo de Star Wars faz bastante tempo. Desculpa te interromper, mas essa é a questão, o Davi falou isso, mas assim, ele é uma prévia, ele é antes da trilogia original também, mas não precisa, você nem precisa gostar, e os temas são universais, esse era meu ponto, acho que é por isso que eu quis trazer essa pauta, é uma série super bem escrita, você não precisa saber nada, você não precisa nem saber direito quem é o Darth Vader, que não participa nem nada, mas, cara, assiste, qualquer pessoa assiste. Mas o que você tem visto, Edu, recente, que talvez você queira recomendar antes de finalizar? O que eu tô assistindo no momento é Severance, que eu terminei a temporada 1 esses dias e comecei a temporada 2, devo estar no 2º ou 3º episódio agora, gostando bastante, achei assim, questão de direção, a arte é uma parada incrível, a quantidade de simbolismo que tem nos episódios, desde coisas mais óbvias, tipo os betas que estão ali na casa do protagonista, até a iluminação. Enfim, eu tô bem impressionado, tô gostando bastante, e o que eu tinha visto antes que eu gostei bastante foi o Shrinking, que tá na Apple TV também, Sim. Que é com o Jason Isso, Segel. Jason e Segel. o Harrison Ford. Muito boa. Exato, é muito legal, é muito palavrão, é bem pesado de palavrão, eu já aviso pra galera que tem filhos, assistam quando as crianças estiverem dormindo. Mas é um palavrão, mas é novela, tá? Por favor, né? Não, é muito palavrão. É muito, mas é muito novelinha, é bobo, é uma série boba. Não é bobo, eu não achei. Nossa, é bobíssima, nossa. Eu acho novelinha, até mais profundo do que uma comédia normal seria. Eu sou do contra, é muito boa. Eu acho bem mais profundo do que uma comédia iria. Ela é boa, eu gostei, mas ela é muito bobinha, até os temas, é muito construção de personagem clássico. Sim, mas eu acho que ela arrisca além do que uma comédia padrão de TV arriscaria, sabe? Com certeza. É que você falou pesado, aí pareceu que é uma série de palavrão. Tipo, mas é de comédia, é comédia. É bom deixar claro que é comédia. É pesada a linguagem, é muito palavrão. Não sei como é que é na legenda em português, como que tá a dublagem em português, mas em inglês é muito palavrão. Mas assim, pra quem não conhece, é basicamente a história de um psicólogo que perdeu a esposa, tem uma filha adolescente e ele tá num processo de tentando absorver, né, entender tudo o que aconteceu com ele, um processo de cura, e junto ele atende pacientes. Né? E a forma como ele atende alguns pacientes não é nada tradicional e é bem legal. Basicamente ele quer dar conselhos diretos para os pacientes dele, né? Tipo, não, larga teu marido, coisas assim, em vez de só dar aquela psicologia. E é um bom ponto, Edu, você falou 2 séries da Apple TV Plus, que eu acho que eles que têm vencido, não em questão de tamanho essa guerra, mas em questão de conteúdo. Qualidade até hoje. Teve o Dope Thief, que é uma série do Wagner Moura, ele é protagonista da série, não é a melhor que eu já vi da
da Apple TV, mas ele é um dos 2 protagonistas. Tem uma série do John Hamm, que eu acho que é Neighbors and Friends, um negócio assim, que ele é um rico que perde emprego e começa a roubar os amigos, que é bem legalzinha. Também a série leve. A gente falou de The Studio, que é uma das melhores coisas que eu vi do Seth Rogen. Espetáculo. Espetáculo, exato. Falam que Silo é muito bom, né? Silo. Eu assisti metade da primeira temporada, não foi muito com a cara, não. O livro é muito bom. Você viu o estúdio inteiro, Davi? Sim. O estúdio é maravilhoso. Cada episódio é muito bom, é muito bom. O Seth Rogen, sendo Seth Rogen, mas ele escreve, é muito bem dirigido, é muito uma homenagem a Hollywood. Exato. E The Studio é uma série que você, assim, cada episódio você tem que reservar um tempo pra assistir, porque é tão bem feito, é tão bem montado. Tipo assim, nenhum episódio... Presta atenção. Exatamente. Nenhum episódio é feito por um acaso, assim. E aí, aproveitando, puxando, assim, pra um outro gênero, já que a gente não fala tanto assim de animes ou animes aqui no debate. Uma série que vai voltar agora em julho, que eu achei muito legal, que eu tô assistindo, assim, um anime, tá na 2ª temporada agora só, né? É a Dan Dan Dan, cara. É muito, muito interessante. Eu não curto muito esses animes mais novos, eu prefiro os animes das antigas, assim, né? Como bom velho que sou. Mas Dan 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 tem me chamado muita atenção, especialmente por conta da dublagem. A dublagem em português do Brasil tá sensacional. Vibes Yu Yu Hakusho das antigas e tal. Comenta aí embaixo se você curte Dan Dan Dan, se tem alguém aqui que curte anime aqui no debate. Vale muito a pena. Eu não tô assistindo muita coisa na Netflix. Netflix, pra mim, caiu muito, muito, muita qualidade mesmo. Mas Sim. Dan 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 é uma das produções que tá lá na Netflix, que eu nem sei se é da Netflix mesmo. Acho que não, acho que eles só licenciam. E é fantástico, assim. Vale muito a pena mesmo, de verdade. Davi, assunto relevante que eu queria ter coberto aqui no debate oficialmente, que é o HBO Max voltou, né? Max pra HBO Max, pelo amor Nossa de Deus. Senhora. Que saco, a gente cobriu isso na época, pra quê? Ah, não, sei lá, vamos voltar. A gente tem um nome gigantesco, né? Que eu tava vendo sobre isso, você falou de Netflix ganhou, tá? Pra mim, a Apple TV tá ganhando com qualidade, mas Netflix é que tem mais usuários e gente, eles, né, tem justamente esse negócio de uma série que é um algoritmo pra você ver como segunda tela. Acho que as produções da Netflix, no geral, têm sido fracas mesmo, mas que é isso da HBO Max, cara? Eu não acredito que esse pessoal passa por isso e faz a gente trocar de aplicativo e voltar pro aplicativo e... esse negócio de streams... Se alguém quiser comentar alguma série que tá assistindo, ou tiver assistido Andor, eu vou querer ver a opinião de vocês também, sem spoilers, pessoal, mas é isso. A gente só queria gastar esse tempinho aqui e brigar por mais uma semana. Valeu, galera. Tchau, gente.